Oi, pessoal! O meu tema de hoje é o mecanismo de corrosão sob tensão. Primeiro, eu gostaria de agradecer o pessoal da rede PDI-MAT por esse ENGE Brasil 2020. A gente teve aí essa pandemia que impediu que a gente pudesse estar juntos, mas o pessoal da rede realmente foi fantástico e conseguiu transformar essa dificuldade numa oportunidade para a gente falar para mais pessoas. E isso realmente, o pessoal está de parabéns. A corrosão sob tensão, que é o mecanismo que eu vou falar, ele é um mecanismo fantástico. Por quê? Porque ele consegue fazer com que o material que normalmente é dúctil, ele tenha um comportamento frágil apenas por um efeito ambiental. A gente chama a corrosão sob tensão CST. E em inglês, a gente vai ver que o termo ele é Stress Corrosion Cracks, SCC. Observa que em português não existe o termo trincamento, enquanto que em inglês já fica claro que a corrosão ocorre na forma de trincas. E a corrosão sob tensão é, de fato, um dos tipos de trincamento assistido pelo ambiente, ou em inglês, Environmentally Assisted Cracking. Essa questão da terminologia às vezes confunde um pouco as pessoas, né? Eu tenho ouvido, por exemplo, alguns profissionais da área de inspeção mencionando casos supostamente de corrosão sob tensão porque os componentes estariam sob tensão e corroendo. Mas nem todo componente que está sob tensão e corrói está sofrendo um mecanismo de corrosão sob tensão. Isso porque os mecanismos de corrosão sob tensão, eles acontecem em condições ambientais, químicas e eletroquímicas muito específicas, como a gente vai ver a seguir. Em relação a esse fenômeno, ainda não existem respostas a todas as muitas perguntas que temos. Em alguns casos reais, a gente vê que a corrosão sob tensão está muitas vezes associada a outros mecanismos de trincamento induzido pelo ambiente, como corrosão fadiga e fragilização pelo hidrogênio, mas o principal é que o mecanismo que envolve a corrosão sob tensão, ele necessariamente exige que tenha passivação e perda local da passivação nos materiais metálicos a um dado potencial. Aliás, vamos falar o seguinte, aqui a gente vai falar sobre materiais metálicos, tá? Existem também outros materiais que apresentam trincas induzidas pelo ambiente, como cerâmicos e polímeros, mas a gente não vai falar deles. Esse tipo de mecanismo, em geral, envolve meios úmidos ou aquosos e, tipicamente, está associado a alguma espécie presente no ambiente. E são condições específicas que promovem o mecanismo, combinadas entre o material e o meio, sendo que, ao falarmos sobre o meio, também estamos falando sobre concentrações dessas espécies, que nem sempre são possíveis de serem determinadas, porque o fenômeno é bem localizado. E as temperaturas também, essas últimas bem conhecidas para a maioria dos casos de corrosão sob tensão. Por exemplo, quando a gente observa nesse slide sobre os sistemas meio-ambiente que são suscetíveis à corrosão sob tensão, a gente vê que cloretos ou hidróxidos eles podem promover corrosão sob tensão em inoxidáveis, assim como a amônia para ligas de cobre. Existem vários pontos contraditórios em relação a esse mecanismo que impedem que ele seja totalmente explicado. Mas em termos práticos, é muito importante saber que a maioria das combinações que geram processos de corrosão sob tensão são bem conhecidas. E dá para evitar o trabalho nessas combinações em projeto ou para reconhecer os danos quando a gente está inspecionando e rapidamente tratar de evitar. Na minha opinião, esse é o mecanismo de corrosão mais impressionante que eu conheço. Imagine que reações químicas, na verdade eletroquímicas, em materiais que têm um comportamento totalmente dúctil, podem fazê-lo reagir de uma forma totalmente frágil frente a tensões que, fora daquele ambiente, não causariam absolutamente nenhum dano ao material. Pois é. Nós vamos relembrar um pouquinho o que é o comportamento mecânico de um material e depois vamos relembrar um pouco sobre corrosão.
Mas se vocês sentirem que precisam de alguns conceitos ainda mais básicos, deem uma estudadinha. E também entra lá no canal da Materials Life no YouTube. A playlist Engenharia de Materiais tem alguns vídeos que podem ajudar. Bom, eu utilizo como literaturas básicas sempre os ASM's Handbooks. Tá? Especificamente na área de corrosão existem 3 volumes, o 13A, 13B e 13C. Eles são muito completos. Obviamente, eu também consulto muito a NACE, né? E a NACE é a maior autoridade em corrosão do mundo, tendo muitos e muitos artigos, revistas que a gente pode consultar. Tá? Vale a pena. Em termos do comportamento mecânico de um material metálico, existem algumas propriedades que revelam como o material vai se comportar. Uma está relacionada à capacidade de um material resistir a uma carga aplicada em uma área, ou seja, resistir a uma tensão. E outra está relacionada à capacidade do material de acomodar uma tensão sem propagar um defeito. São as propriedades de resistência e tenacidade. Esta curva, levantada em um ensaio de tração, mostra no eixo Y a tensão e no eixo X a deformação, ou seja, o quanto o material está crescendo de tamanho. Sempre que se aplica uma tensão, o material deforma, porém a deformação é elástica até que a tensão atinja a tensão limite de escoamento do material. Acima desta tensão, o material entra em um regime plástico e a deformação se torna permanente, embora ele não sofra ruptura imediatamente. Primeiro o material plastifica, encrua e vai aumentando sua resistência até que chega na tensão limite de resistência. E aí ele trinca ou rompe. Para dimensionar um equipamento, ou seja, dar a configuração, um projetista calcula as tensões máximas admissíveis dependendo do material. E na maioria das aplicações, esta tensão é mais baixa que a tensão limite de escoamento. Até porque não é usual que um equipamento possa mudar suas dimensões em operação. Bom, um projeto nem sempre tem uma configuração que permita ter tensões médias muito baixas. Em alguns projetos, com esforços não uniformes ou com geometrias não uniformes, pode acontecer de existirem tensões locais superiores à tensão limite de escoamento. Isso é bem comum na presença de concentradores de tensão, algumas vezes de natureza geométrica, como um entalhe ou uma variação dimensional, ou ainda devido à não uniformidade das tensões aplicadas, como a gente pode ver nesse exemplo de elementos finitos. E isso significa que pode ser necessária uma plastificação localizada ou uma acomodação das tensões para que elas não cheguem na tensão limite de ruptura. Neste momento, entra a outra propriedade de tenacidade, que é a capacidade de acomodar uma tensão local por deformação plástica localizada num concentrador. Uma das coisas interessantes que acontece é que quando o material ele tem grande capacidade de acomodar tensões, ou seja, é um material mais dútil, ele pode sofrer plastificação, o material realmente precisa ter tenacidade, né? E nesse caso, um concentrador de tensões, ele perde o efeito, porque o relaxamento local reduz as tensões devido à deformação localizada. Em geral, um material mais dútil, ele arredonda a ponta de uma trinca, enquanto um material mais frágil, ele propaga uma trinca sem envolver deformação. Isso pensando apenas no comportamento mecânico, sem considerar um meio corrosivo. Agora, se o meio for corrosivo, a gente precisa avaliar de que forma o material está sendo protegido contra a corrosão para entender como o ambiente vai ou pode influenciar no comportamento mecânico do material. O uso de um material metálico num ambiente corrosivo sempre exige que se avalie a eficiência do método de proteção contra o ambiente.
E isso pode acontecer ou pelo uso de um revestimento, tipo barreira física, um coating, né? Pode ser pela aplicação de uma proteção catódica, onde você efetivamente muda o potencial do seu sistema, ou você pode também usar um inibidor de corrosão ou um material que seja resistente à corrosão. É importante a gente entender que nesses últimos dois casos, o inibidor de corrosão e o material resistente à corrosão, a real proteção da superfície, ela se dá pela formação de um filme que atrasa ou mesmo inibe as reações do material com o ambiente. E o material passa a estar, então, numa condição passiva. A passividade, ela tanto pode acontecer pela formação de um óxido do próprio material na superfície. Esse é o princípio pelo qual um aço com alto cromo ele não corrói, né? Ele se torna um inoxidável. E essa proteção, ela independe do material ele estar ou não no ambiente de trabalho. Por quê? Porque a passividade é obtida pela própria composição química do material e exposição do material a um meio oxidante, que não necessariamente está no momento em que você vai entrar em operação. Na verdade, quando você fabrica um aço inoxidável, você tem que garantir que ele já saia na condição passiva. Tá? Pode ser que você vá processar o material e tenha que repassivar ele por conta de soldagens e conformações. Mas o material ele vai adquirir a passividade porque ele vai ter uma composição química tal que forme um óxido na superfície, um óxido estável, fino, indissolúvel na maioria dos meios, impermeável, né, e contínuo, que vai garantir essa passividade. Tá? E a outra forma que você tem é você utilizar um inibidor de corrosão ou um tratamento de água, né? Que o que acontece é que o ambiente ele vai favorecer a formação do filme protetor na superfície do material e nesse caso o material somente está na condição passiva quando ele está naquele meio que promove a formação desse filme, tá? Porque se você tirar ele daquela condição, ou se você modificar o seu inibidor, ele pode até perder a eficiência e o material deixa de estar protegido, ou seja, deixa de estar na condição passiva. Bom, eu não vou aprofundar muito sobre as características da camada passiva, até porque existem muitos materiais e muitos ambientes que passivam, mas basicamente a passividade revela um comportamento eletroquímico facilmente identificável em uma curva de polarização, que é a curva de potencial versus corrente, que mostra que depois que o filme protetor se forma, existe uma condição tal que a corrente através da superfície ela se torna muito baixa ou nula, ou seja, quando o material passiva, ele deixa de sofrer corrosão. Uma curva de polarização, por exemplo, para um aço inoxidável, mostra o comportamento típico do material que passiva, evidenciando a faixa de potenciais aonde este material pode trabalhar sem problemas de corrosão. Então a gente verifica que existe uma corrente inicial para que se forme o óxido, mas depois de formado o óxido, a corrente se torna praticamente nula e deixa de existir o processo corrosivo. Assim, um aço que tem uma curva desse tipo, ele pode trabalhar no trecho vertical da curva, entre o potencial de passivação e o potencial acima do qual ocorre a quebra do filme e formação de pitch, que é um ponto de corrosão, né? Sempre que ocorre uma perda de passivação, pelo motivo que for, espécies que destroem os filmes em altas concentrações, temperaturas, tensões, arranhões. Se o potencial de operação está dentro da faixa de passivação, ocorre naturalmente a repassivação e o material permanece protegido. Porém, se algo impede que a repassivação ocorra, pode existir então um processo de corrosão localizada. E cada tipo de processo de corrosão localizada ele pode estar associado a uma condição diferente. A formação de um pitch é diferente de um processo de corrosão por frestas, que é diferente de uma corrosão intergranular, que é diferente de uma corrosão sob tensão. As diferenças entre os mecanismos que levam à quebra do filme protetor e causam corrosão localizada,
elas têm muito a ver com os potenciais em que as falhas acontecem. Por exemplo, quando se forma um pitch em um aço inoxidável por efeito de cloretos, o que acontece é que o ambiente leva a superfície do metal a um potencial acima do potencial de pitch e depois que inicia a ruptura do filme e começa a acontecer um processo de dissolução, não é possível mais repassivar porque forma uma cavidade e o ambiente dentro da cavidade ele vai se modificando e ele vai impedindo que haja uma repassivação naquela região. O pitch, ele destruiu a camada naquele local e ele vai prosseguindo um processo. Como o resto do material está passivo, ele vai destruindo aqui, depois destrói ali, então você acaba tendo várias regiões de destruição, formando os pitches. Você pode ter também a fresta. A fresta é quando você cria uma condição onde você tem um material sobre o outro e embaixo desse material você cria uma condição local de concentrações diferentes, de oxigenação diferente, então você acaba também tendo um processo de corrosão localizado por fresta. E você tem lá os processos que são de trincamento. Esses processos de trincamento são justamente os que a gente vai falar agora, né? Que são os processos de trincamento assistido pelo ambiente, onde você tem a ruptura do filme associada a uma característica de tensão também, tá? Entre os tipos de trincamento assistido pelo ambiente, existem também, além da corrosão sob tensão, os mecanismos de corrosão-fadiga e de fragilização pelo hidrogênio. E em algumas condições eles ocorrem até concomitantemente, mas não necessariamente nas condições eletroquímicas que promovem a corrosão sob tensão. Nesse slide a gente vê os 3 mecanismos de trincamento assistido pelo ambiente, ou Environmentally Assisted Cracking. E aí a gente vê que quando a gente tem tensões cíclicas, aí você acaba tendo a cada trecho trativo, você acaba tendo uma ruptura de filme. E aí você acaba permitindo processos corrosivos localizados pela perda local da passivação, por conta dessas tensões variáveis, né? Esse é um mecanismo de corrosão-fadiga. Você, com tensões estáticas, né, ou seja, com uma tensão aplicada ou interna, mas sustentada, a gente tem os mecanismos de corrosão sob tensão, que estão especificamente associados àquela faixa de potenciais onde o material está numa condição passiva, mas no limite, e a gente tem também o fenômeno de fragilização pelo hidrogênio, que ele pode ser induzido pelo ambiente mesmo sem ter nenhum tipo de processo corrosivo, né? Quando tem um processo corrosivo, ele acaba favorecendo a geração de hidrogênio. Então, o processo corrosivo acaba favorecendo a geração de hidrogênio e aí você acaba tendo um processo de fragilização. Mas mesmo com uma condição ambiental sem corrosão, como por exemplo com a proteção catódica, você também pode ter um trincamento assistido pelo ambiente, só que não é um assistido por corrosão, tá? Mas o hidrogênio ele pode ser gerado numa reação catódica que muitas vezes nem precisa da reação anódica, por exemplo, no caso de proteção catódica. Tá? Então aqui mostram os 3 tipos de trincamento assistido pelo ambiente, que são de corrosão-fadiga, de corrosão sob tensão e de fragilização pelo hidrogênio. A fragilização pelo hidrogênio requer que o material contenha hidrogênio e seja submetido a tensões que levem à plastificação localizada, como na presença de um entalhe. O tensionamento crescente na ponta do entalhe atrai átomos de hidrogênio para estas regiões e promove uma ruptura frágil de um material que, sem o hidrogênio, teria um comportamento dútil. Pois bem,
O processo de corrosão sob tensão exige que o material esteja trabalhando em uma faixa de potenciais onde o filme protetor esteja próximo ao limite de passivação e quando momentaneamente o material perde a passivação, ligado muitas vezes com a questão da tensão ou com questões microestruturais também, ele acaba sofrendo um ponto de corrosão e esse ponto de corrosão ele inicia um processo de fragilização do material e de propagação do processo corrosivo na forma de trincas. Como já tinha mencionado anteriormente, para ocorrer o mecanismo de corrosão sob tensão, o potencial de trabalho tem que estar dentro da faixa de passivação, mas no limite. E como o material está com uma tensão trativa sustentada, o filme rompe quando ocorre uma pequena instabilidade no potencial e logo a seguir ocorre a repassivação nas laterais do processo corrosivo. E a dissolução acaba sendo muito localizada no fundo onde ocorreu a ruptura do filme. Mas o problema não é apenas de corrosão, que ocorre localizadamente com uma alta taxa. O problema é que o material sofre uma fragilização. E o fato dele se tornar frágil não tem nada a ver com um fator geométrico intensificador de tensões na ponta daquela corrosão, que poderia a gente lembrar da mecânica da fratura, porque esse material, os materiais suscetíveis à corrosão sob tensão, são de fato materiais muito dúteis e que não levariam a uma fratura frágil por conta de um concentrador. Mas a plastificação que acontece na ponta desse concentrador, essa sim, ela tem um efeito mecânico que, associado a um efeito eletroquímico, favorece uma fragilização do material localizadamente com uma propagação de trincas. Então, o material de fato sofre uma fragilização que pode ser pelo contorno do grão ou pode ser transgranular. E isso acontece especificamente para a combinação material-meio, naquele potencial limite e com uma taxa de propagação de trincas altíssima por conta de um efeito sinérgico entre corrosão e fragilização por efeito ambiental. As diferenças entre o trincamento ser intergranular ou ser transgranular está basicamente ligada às reações preponderantes localizadas serem anódicas ou catódicas. Mecanismos anódicos estão relacionados à rápida dissolução local em contornos de grão, como numa corrosão intergranular, porém bem localizada no ponto onde iniciou o processo, e levam a um processo de corrosão sob tensão intergranular. Enquanto mecanismos catódicos de evolução de hidrogênio, sua migração para frente de um ponto corroído e a fragilização local levando ao trincamento, é basicamente um mecanismo de fragilização pelo hidrogênio e leva à corrosão sob tensão transgranular. Quando existe um potencial no contorno muito diferente do resto do material, pode ocorrer uma rápida dissolução do contorno e vai acontecendo um fenômeno acelerado de corrosão intergranular, mas apenas no fundo do ponto de corrosão. E essa questão do potencial é interessante porque ela tem a ver realmente com a combinação entre o material e o meio. Por exemplo, um aço carbono ele pode sofrer corrosão sob tensão intergranular em um meio e transgranular em outro meio. No caso da corrosão sob tensão transgranular, o que acontece é que com a tensão sustentada, que pode ser aplicada como num parafuso apertado, né, ou pode ser ainda uma tensão residual, numa junta soldada, por exemplo, sempre trativa, tá? Para que tenha uma abertura de um defeito. Um componente que não sofreria nenhum dano se ele não estivesse exposto a um ambiente específico, ele trinca. Lembrar que a gente está falando de valores de tensão macroscópica abaixo das tensões limite de escoamento. Mas se a gente lembrar que tensões baixas, quando associadas a concentradores de tensão
podem levar materiais dúteis ao relaxamento por uma deformação plástica, aí fica fácil perceber o problema, né? Quando o potencial atinge um valor de grande evolução de hidrogênio na frente do ponto de corrosão, aquela plastificação localizada logo à frente do ponto de corrosão, ela chama o hidrogênio que foi gerado naquele processo intenso, e o hidrogênio fragiliza o material dentro daquela zona plástica e trinca com baixa carga, né? Abrindo trincas um pouco à frente do ponto de corrosão. Esse fenômeno ele é tipicamente uma fragilização pelo hidrogênio, só que está localizado muito pontualmente à frente da propagação por corrosão. Essas são as trincas de corrosão sob tensão transgranulares. É importante entender que no caso da corrosão sob tensão transgranular, é necessário que você esteja trabalhando em condições termodinâmicas que concomitantemente promovam a formação do filme protetor ou a dissolução do filme, como são as zonas 1 e 2 dessa figura. Na zona 1, o material está numa transição ativo-passivo, e na zona 2, o potencial está muito próximo do potencial de pitch. Já no caso da corrosão sob tensão intergranular, ela já pode acontecer numa faixa mais larga de potenciais, porque ela envolve que o material responda eletroquimicamente de uma forma diferenciada entre o contorno de grão e o meio do grão. E quando, por um efeito de tensão, o filme sofre ruptura, apenas o contorno sofre a dissolução. É exatamente como um processo de corrosão intergranular, e isso também fragiliza o material. A corrosão sob tensão, ela se diferencia da corrosão fadiga, principalmente em relação a essa questão das faixas de potencial de trabalho, tá? No caso da corrosão sob tensão, como a gente viu, ela vai ocorrer principalmente numa condição limite de passivação. No caso da corrosão fadiga, não. No caso da corrosão fadiga, como o esforço ele é variável, as tensões são variáveis, o que acontece é que independe do potencial. A cada vez que você sofre uma tensão trativa, ocorre a ruptura do filme, apenas do filme passivo, e aí repassiva, e ocorre a ruptura e repassiva. E dependendo dessa sua frequência, ou dependendo do período em que você está tendo essa tensão, o que acontece é que essa destruição do filme vai começando a criar pontos de corrosão. E você acaba tendo múltiplas trincas paralelas no processo de corrosão-fadiga, que são justamente as regiões que você foi quebrando a camada e repassivando, quebrando a camada e repassivando. A cada quebra de camada, você vai dando mais um processo corrosivo localizadamente ali, né? E aí você vai crescendo as trincas, tá? Essas imagens desse slide, elas são fantásticas, porque a gente vê em microscopia eletrônica de varredura tanto a superfície de um aço inoxidável que sofreu corrosão fadiga e a superfície de um aço inoxidável que sofreu corrosão sob tensão, né? A gente vê então que na corrosão fadiga o que a gente tem são múltiplas trincas paralelas, aonde por conta de tensão o filme foi rompido, independente do potencial que estava trabalhando. Você pode estar trabalhando dentro de um potencial de passivação, mas por conta de um carregamento cíclico, né, você vai tendo rupturas da camada passiva e você vai tendo processos de dissolução ali, né, que vão progredindo e você acaba tendo essas múltiplas trincas. Óbvio que depois que você inicia um processo de corrosão, muitas vezes você não consegue mais que a repassivação aconteça lá dentro. E aí, por isso é que você acaba tendo esse efeito meio que de, se você tem um processo de corrosão-fadiga, muitas vezes você pode induzir um processo de corrosão sob tensão. Porque lá no fundo daquelas trincas, você pode chegar nos potenciais que são os potenciais de corrosão sob tensão, né? Então a gente vê a micrografia do material ali e a gente vê a superfície. No caso da corrosão sob tensão, e você vê que esse caso aqui, você tem uma superfície bastante irregular e você tem lá as trincas que vão acontecendo, nesse caso aqui,
de uma forma sem ter um pitch nem nada disso. As trincas vão acontecendo porque você criou aquela condição de uma camada passiva ser rompida, né? E você está começando a ter o processo, e esse processo vai te dando um processo de fragilização, né? Muito localizadamente, que é quando a gente vê as micrografias do material, né? E esse caso aí é uma corrosão sob tensão em um aço austenítico. A gente vê que um aço austenítico rompendo transgranularmente de uma forma frágil, né? É muito difícil você ver isso se você não tiver um ambiente corrosivo, né? E aí você vê bem a diferença, né, dos efeitos de corrosão de fadiga com os efeitos de corrosão sob tensão. E se você olhar nesse outro slide aqui, você vai ver uma condição onde existiu um efeito biológico, né, no material onde ele tinha uma certa curvatura, então essa curvatura favoreceu uma tensão maior local, e você vê que ocorre a perda da passivação, que parece como se fosse nessa superfície, essa estrela aí, né? O material perde a passivação e aí ele começa a ter um processo de dissolução. No caso, logo a seguir você vê que você vai tendo esse processo corrosivo, né? E esse dá uma trinca, e essa trinca, ela é uma trinca que ela é rápida, né? E ela progride assim, com um efeito sinérgico entre a corrosão e a fragilização causada por efeito eletroquímico. Bom, eu disse que as combinações entre material e meio são muito específicas para dar o processo de corrosão sob tensão. Então, se a gente já sabe que vai dar aquele processo para aquela condição, por que é tão usual a gente encontrar problemas de corrosão sob tensão, né? Então, a gente tem que ver que realmente é raríssimo um projetista errar e colocar um material numa condição onde ele seja naturalmente suscetível à corrosão sob tensão. Isso raramente acontece. Mas existem algumas condições onde o meio ele vai evoluindo por conta de variações ambientais, né? E algumas condições também onde o meio não está sob controle, né? Então, em situações onde você tem agentes inibidores que estão misturados ali no seu fluido, e de repente o fluido sofre uma transformação de fase, e você acaba concentrando algumas espécies em algumas regiões, né, porque você não tem esse controle, né, ou porque existem ciclos de evaporação e condensação que permitem concentrações locais dos fluidos, né, como no caso dos isolamentos térmicos, ou no caso de água tratada, ou ainda quando você tem um processo corrosivo biológico. Esse aí, então, é dramático. Por quê? Porque quando você tem algum tipo de estagnação do fluido e você permite uma proliferação biológica, esses micro-organismos, eles acabam criando metabólitos que são extremamente agressivos e que levam o material para aqueles potenciais que causam o processo de corrosão sob tensão. Então é muito difícil, às vezes, você prever o que vai acontecer ao longo da vida do componente, né? Então um projetista lá atrás, ele projeta o material para uma condição onde não teria a suscetibilidade à corrosão sob tensão, mas por conta da própria operação e condições ambientais que vão variando, você acaba tendo esse efeito de levar o material para uma condição que ele sofra corrosão sob tensão. Os pontos de iniciação das trincas de corrosão sob tensão, tanto eles podem ser descontinuidades superficiais, né, podem ser pitches, onde as concentrações das espécies já podem estar alteradas localizadamente e levar o potencial a uma condição crítica, como podem ser pontos de deformação causado pelo trabalho a frio, por exemplo, ou de tensão residual em soldas não aliviadas, ou ainda eles podem
e iniciar onde tem, como eu comentei, essa questão da adesão biológica e alteração local de ambiente, embaixo do, né, numa fresta causada por uma colônia biológica, por exemplo. Ou ainda por causa de uma condição metalúrgica desfavorável, né? Como, por exemplo, uma precipitação de carbonetos em contorno de grão para ácidos inoxidáveis austeníticos, que é chamado de sensitização, por exemplo. Então, alguns processos de corrosão intergranular, eles acabam induzindo processos de corrosão sob tensão. Já nesse caso aqui, o que a gente enxerga? A gente enxerga que eu tenho um componente que foi soldado, então a gente vê que ele tem diferentes espessuras, e na espessura mais fina, o que acontece? Quando você solda o material e ele tem uma espessura maior, ele acaba tendo uma perda de calor mais rápida, mas os componentes mais finos, eles acabam resfriando mais lentamente. E aí, nesse caso, um aço inoxidável 304 desse tampo, ele acabou tendo um resfriamento lento, sofrendo um processo de sensitização, então ocorreu uma precipitação de carbonetos em contornos de grão, um pouquinho afastado da solda, então a gente vê que a solda está mais embaixo e a gente vê que mais afastado eu tenho as trincas que estão acontecendo, e se você olha, essas trincas estão localizadas exatamente numa região que estava com sensitização. Então é muito comum você ter processos de corrosão intergranular gerando processos de corrosão sob tensão, tá? Como nesse outro caso desse bronze alumínio, que a gente teve do lado de fora um processo de corrosão intergranular, daqui a pouco, bum, saiu uma trinca de corrosão sob tensão. Esse aí é um case do Materials Life, é o case 165, e se vocês tiverem interesse de conhecer mais, entra lá e dá uma procurada que vocês vão ver mais figuras e vão poder entender um pouquinho melhor através das observações que a gente tem, tá? Bom, a gente já viu que a corrosão sob tensão ela tem características muito próprias, né? E essas características, quando você faz uma análise, elas ficam muito evidentes, tá? Então, assim, não é difícil você identificar que o problema é de corrosão sob tensão. É óbvio que você tem que ter todo um histórico, né, para você poder caracterizar esse mecanismo de corrosão sob tensão. Mas o principal problema é que tratar a corrosão sob tensão não é tão simples. São, em geral, múltiplas trincas, são muito finas, estão preenchidas com produtos de corrosão, ramificadas. Então, a detecção já não é tão simples, né? Então, métodos muito superficiais, por exemplo, como o LP, eles pegam, mas você não pega trincas muito finas, porque elas estão preenchidas, né? E a remoção, puxa, a remoção de todas as trincas é um desafio, você não consegue, né? Você tem que realmente cortar um pedaço e jogar fora, porque quando você pensa que você identificou as trincas é porque elas já estão grandes a beça, né? Mas que o material está totalmente microtrincado ali, tá? Agora, algumas ações preventivas, elas podem ser corriqueiramente adotadas, como você lavar os ambientes que podem estar com problema, né? Ou que podem iniciar problemas, né? Você também, é muito comum, por exemplo, corrosão sob tensão, sob isolamento térmico, você pintar os seus equipamentos, né? Principalmente se eles trabalham abaixo da temperatura de orvalho ou com ciclos de condensação que permitam condensar e evaporar, porque essas são as condições que efetivamente favorecem as concentrações das espécies, no caso dos cloretos, tá? Então, é comum você pintar o material. Ah, é um inox, mas é normal você pintar, tá? Bom, realmente esse assunto é fascinante, né? Daria para ficar falando horas sobre corrosão, e corrosão sob tensão é um assunto maravilhoso. Mas chegamos ao fim, né? Se vocês tiverem um interesse maior nesse assunto, estudem,
Tem uma vasta literatura de corrosão que apresenta esse mecanismo e discute esse mecanismo, né? E também não deixem de consultar os nossos muitos cases na Materials Life, né? No nosso banco de imagens, www.materials.life. Tá? Um abraço e até breve.